Olá, é um prazer imenso estar com você aqui para mais uma das nossas aulas. Antes da gente começar, deixe já o seu curtir ou descurtir, tanto faz para o YouTube, é a mesma coisa. Você ajuda o nosso vídeo a atingir mais pessoas. Nós estamos então na segunda parte do capítulo 31, na verdade, na segunda parte das aulas sobre o capítulo 31, né? Nós tivemos uma introdução na aula anterior e eu peço a você encarecidamente que, se você não assistiu a primeira aula do capítulo 31, que você o faça para que esta aula possa fazer sentido. Lógico que, se você pegar a série de Gênesis desde o começo, muito mais coisa do que eu vou dizer aqui vai fazer mais sentido para você. Mas pelo menos assista desde o começo o capítulo 31 para que isso fique mais claro, ok? Bom, sem mais delongas, vamos então ao início do texto do capítulo 31. Jacó soube que os filhos de Labão diziam: Jacó tomou tudo que era de nosso pai, e foi às custas de nosso pai que ele construiu toda esta riqueza. Jacó percebeu que Labão não o tratava mais como antes. O Eterno disse a Jacó: volta à terra de teus pais, em tua pátria, e eu estarei contigo. Esse trechinho inicial, ele na realidade é um adendo que foi feito ao texto original no século 7 antes da Era Comum, no Reino do Sul. Nós falamos sobre como o ciclo de Jacó ele começa a ser escrito no século 8 antes da Era Comum, no Reino do Norte, e aí um século depois ele vai sofrer algumas revisões, né, já para poder se encaixar a nova realidade geopolítica referente ao Reino do Sul. Né? Nós falamos bastante sobre como essas narrativas ancestrais elas procuravam contar um pouco da história geopolítica local a partir desses textos. Muito bem. E esse textinho introdutório aqui até o versículo 3 é típico do Reino do Sul. É no Reino do Sul que Jacó é tratado como uma figura, entre aspas, trapaceira, enganosa, né? Que é o que aqui aparece com os filhos de Labão falando. É no Reino do Sul que o Eterno é referido através do tetragrama. O Reino do Norte usava muito mais Elohim, né? E também é no Reino do Sul que você tem uma ideia um pouco mais clara de um exílio, né? Do Reino do Norte. Aqui o retorno, voltar à terra de seus pais, à sua pátria, etc., também é algo tipicamente dessa época do Reino do Sul, já que o Reino do Norte já havia sido exilado, né? Então você percebe muito nitidamente a linguagem, né, os motivos, as preocupações do Reino do Sul. O Reino do Norte, o texto do Reino do Norte, ele começa a partir do versículo 4, né, que diz assim, na verdade, na origem, né, o texto do Reino do Norte, na sua origem, Jacó não sai porque os filhos de Labão estão achando que ele está levando vantagem, né? Até porque a ideia de Jacó enriquecer, etc., ela é uma ideia que vem no texto do Reino do Sul, no capítulo 30. No Reino do Norte, vocês vão ver que ele predomina no capítulo 31. Jacó não era rico, Jacó era pobre. Né? Isso vai ficar mais claro no texto, à medida em que a gente for avançando aqui. Né? Muito bem. E aí, então ele começa com o quê? Com o chamado do Elohim de Betel. O Elohim de Betel, tipicamente como um israelita do norte se referiria ao Eterno e o seu centro de culto, que era em Betel. Né? Muito bem. Aí nós temos: Jacó chamou Raquel e Lia nos campos onde estavam seus rebanhos e lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai não me trata como antes, mas o Senhor de meu pai está comigo. Né? Isso também é um adendozinho do capítulo do Reino do Sul, porque você tem muito essa preocupação do Reino do Sul de mostrar que o Eterno estava com Jacó. Né? Vós sabeis que eu servi vosso pai com todas as minhas forças. Vosso pai me enganou e mudou 10 vezes o meu salário. Aqui esse 10 pode ser literal, né, ou pode ser vamos dizer, uma referência a uma intensidade, né, uma intensidade absurda, uma quantidade absurda de vezes. Mas o Senhor não lhe permitiu que me fizesse mal. Cada vez que ele dizia: o que for salpicado terá teu salário, todos os animais pariam crias salpicadas. Cada vez que me dizia: o que for listrado será teu salário, todos os animais pariam crias listradas. E o Senhor tomou o seu rebanho e o deu a mim. Repare como na narrativa do Reino do Norte
não tem o elemento da esperteza de Jacó. Repare que no capítulo 30, no texto que predominantemente é do Reino do Sul, é Jacó que manipula a situação, né? Jacó cria lá condições, coloca lá um monte de coisa para os rebanhos verem, etc. Você tem uma participação muito mais ativa de Jacó. Aqui não, aqui Jacó atribui tudo isso, né, a ser abençoado pelo Eterno. Ele não atribui isso à esperteza. E isso tem a ver com a diferença de como o Reino do Norte via as suas próprias riquezas, né, como eu falei um pouco na introdução, né, a época em que o Reino do Norte enriqueceu, e como Judá via isso, né? O Reino do Norte via como favor do Eterno, né? Então, assim, se eu enriqueci é porque Elohim está comigo, Elohim está me abençoando, né? Apesar do que os meus inimigos querem fazer comigo, principalmente a Aram, a Síria, né, como nós vimos. Ao passo que o Reino do Sul não via assim. O Reino do Sul via assim, tá, ok, Jacó era favorecido? Era, né? Eles entendiam isso, né? Assim, ok, né? Você não chega onde você chega se não tiver bênção, né? Mas que é trapaceiro né? Que é meio pilantroso, que é espertalhão porque eles tinham essa visão do Reino do Norte, né? O Reino do Norte que tinha... né, tinha manipulado muito ali a geopolítica, né, para poder tentar se dar bem, né? E Jacó e Judá, como eu falei, não esquecia da tentativa que sofreu de uma interferência por parte do Reino do Norte, né? O Reino do Norte usando de esperteza com Judá para tentar obter apoio para subir contra a Assíria, né? Muito bem. Boa parte dessa ambiguidade de Jacó tem a ver com isso. Bom, boa parte que eu digo na Bíblia hebraica, né? Como um todo, tá? Muito bem. Aí ele fala o seguinte: aconteceu que, chegando o tempo em que os animais entram no cio, ergui os olhos e vi em sonho que os bodes que cobriam as fêmeas eram listrados, malhados ou mosqueados. O anjo do Eterno, do Senhor Elohim, aqui na verdade, me disse em sonho: Jacó. Eu respondi sim. Ele disse: ergue os olhos e vê, todos os bodes que cobrem as fêmeas são listrados, malhados ou mosqueados, pois eu vi tudo que te fez Labão. Repara como é totalmente diferente do capítulo 30. No capítulo 30, de novo, é Jacó que manipula. Não tem isso, né? Jacó vê num sonho e aí tudo acontece, né? Não, é Jacó que manipula, né? Então, essa mudança, né? Esse agregar aí de Jacó como um manipulador é algo do Reino do Sul posterior no capítulo 30, né? No 31, que você tem a lenda original, Jacó não tem participação nenhuma. É o Eterno que deu tudo para ele, tá? Eu sou o Senhor, aqui é Elohim, que te apareceu em Betel, onde ungiste uma estela e me fizeste um voto. O templo, né, entre aspas, o local de culto do Reino do Norte era Betel, não era Jerusalém. Jerusalém vai ganhar predominância depois, quando o Reino do Norte é exilado, e aí, obviamente, os israelitas do Reino do Norte que tinham migrado para Judá, eles são obrigados a prestar culto em Judá. Como também depois da volta do exílio do cativeiro babilônio, né, Judá reergue o templo. Né? O pessoal lá, os samaritanos, né, que seriam os descendentes aí do Reino do Norte, não o fazem. Pelo menos não num primeiro momento, né? Então eles também são levados a adorar em Jerusalém por esse motivo. A gente vê isso no livro de Zacarias, eu falei isso na aula passada, tá? Então aqui ainda o centro de culto, né, do Reino do Norte era Betel. Agora levanta-te, sai desta terra e retorna à tua pátria. Raquel e Lia responderam-lhe. Aí tem um detalhe aqui, né? Ah, Felipe, mas isso aqui é do Reino do Norte, né? Se retorna à tua pátria, etc. Né? Havia essa questão, né? De que, na verdade, Jacó estava num território que não era dele. O que não havia era essa coisa de exílio mais forte, mais intensa, né? Na verdade, a ideia, Labão e Jacó eram dois irmãos que haviam meio que dividido um território, tá? Raquel e Lia responderam-lhe: temos nós ainda uma parte e uma herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e em seguida consumiu nosso dinheiro? Sim, toda a riqueza que o Senhor retirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Faze, pois, agora tudo o que o Senhor te disse.
Aqui nós precisamos entender um pouco melhor a questão do que Raquel e Lia fizeram, tá? Raquel e Lia, na realidade, elas teriam que ter recebido de Jacó um dote, né? Na narrativa do Reino do Norte, que é a narrativa original, Jacó não era uma pessoa de muitas posses, então o dote que ele dá a elas, na verdade, é através do seu próprio trabalho, né? Embora a coisa de quantos anos foram, etc., já é da narrativa do Reino do Sul, mas a ideia dele trabalhar, né, e pagar de forma, né, a duras penas aí o dote é do Reino do Norte. E condiz com a ideia de um Jacó mais pobre, diferente de Jacó bem abastado, né, a família de Abraão bem abastada desde o começo, que aparece nas narrativas do Reino do Sul. Mas aqui, por que Raquel e Lia falam isso? Porque o dote, naquela época, ele era visto meio que como uma espécie de uma garantia da mulher, né? Então, era muito comum que as famílias dessem o dote para as mulheres, né? Ou o dote ficasse como uma reserva no caso das mulheres serem desprezadas depois por seus maridos, né? Visto que as mulheres não tinham posses naquela sociedade, né? Elas não herdavam terras, etc. Não tinha essa partilha, né, que a gente vê hoje em dia, por exemplo, na nossa sociedade, onde o casal muitas vezes reparte os bens que gerou meio a meio, né? E não era assim. Então o dote era meio que uma segurança e uma herança delas, né, das filhas, já que os bens de Labão iriam para os filhos homens, né? Então aquilo que Jacó estava conquistando, teoricamente seria de direito, e conquistando para pagar pelas filhas, teoricamente seria de direito de Raquel e Lia. O fato de Labão ter consumido o dote, né? Ou seja, o que Jacó deu a ele, né, seja na forma de trabalho, mas que ele efetivamente pagou, Labão usufruiu disso daí. É o que o texto dá a entender. E isso seria considerado uma coisa que, teoricamente, os homens até tinham direito de fazer no Oriente Médio Antigo, né, porque a mulher, volto a dizer, não tinha propriedade de nada, mas não era de bom tom as famílias fazerem isso, porque o dote era uma garantia da mulher, era a garantia de que ela não ia passar necessidade, né, caso o marido morresse, caso ela não tivesse filhos, caso ela fosse devolvida à sua família, tivesse dificuldade de encontrar, né, um outro marido, etc, etc. Tá? Então era uma espécie de um seguro delas. O fato de Labão usufruir desse dinheiro significa que ele não estava nem aí para as filhas, né? E aí ela fala, não nos considera como estrangeiras, né? Por quê? Porque o que era o estrangeiro naquela cultura? O estrangeiro, né, era aquele peregrino que vinha lá e ficava meio que agregado e não tinha direito a nada, não tinha direito à terra, não tinha gado, não tinha posse, não tinha nada, né? Ele simplesmente trabalhava e para pagar a sua subsistência, né? Então era assim, era a classe mais baixa de uma sociedade, era composta dos estrangeiros, né, normalmente, que eram pessoas que vinham de outras regiões por causa de quê? De seca, de fome, de guerra, desses motivos, né? Então, o fato das filhas de Labão reclamarem que ele estava tratando elas dessa forma mostra o quão humilhadas elas se sentiram com isso, né? Então, assim, ele tratou feito lixo, né? Ele nos vendeu. Né, compare com a narrativa de Rebeca, né, em que minimamente Rebeca é ouvida, né, sobre a situação. De novo, no Antigo Oriente Médio, as mulheres poderiam ser negociadas, poderiam, era da cultura deles, mas era de bom tom numa família amorosa que a mulher, ela... vamos dizer assim, ela tivesse alguma palavra, né, nisso, ela não fosse simplesmente completamente alienada do processo decisório, tá? Então o fato delas terem sido era de direito de Labão, mas mostra um grau de humilhação grande. Aí, além disso, Labão ainda vai e consome o que era delas, quer dizer, preocupação zero, né? Assim, Labão tratou elas como se elas fossem nada, e esse é o sentido que o texto faz trazer aqui. Isso reflete muito, né, da maneira como os israelitas viam
os sírios, né, como pessoas absolutamente impiedosas e que não tinham qualquer tipo de empatia ou preocupação com acordos e negócios, porque eles foram lá, né, e dominaram o Reino do Norte quando tiveram oportunidade. Bom, então ele fala, não, elas falam, não, a gente apoia, né, vamos lá. Então Jacó se levantou, fez montar seus filhos e suas mulheres sobre os camelos. Então, até aqui é o texto do Reino do Norte, né? O Reino do Norte, ele não faz menção ao que vai aparecer no versículo 18, que são todos os bens de Jacó, etc., né? E conduziu diante de si todo o seu rebanho, com todos os bens que adquirira, o rebanho que lhe pertencia e que ele adquirira em Padan Aram para ir a Isaque, seu pai, na terra de Canaã. A ideia, inclusive, né, do parentesco de Jacó com Isaque, com Abraão, é algo que é bem posterior, né, já é uma harmonização da narrativa do patriarca do Reino do Norte com o patriarca do Reino do Sul, né? Então há uma junção aí dessas tradições. Labão fora tosquear seu rebanho e Raquel roubou os ídolos domésticos que pertenciam a seu pai, né? Então aqui os ídolos domésticos seriam aqui uma referência aos terafim, né? No hebraico a gente vai falar deles daqui a pouco. Jacó dissimulou com Labão. De novo é o Reino do Sul, né? O texto chamando Jacó, né, de um dissimulador, um trapaceiro, etc. Não lhe deixando suspeitar que fugia. Ele fugiu, aí é uma repetição, né? Aí já é o texto do Reino do Norte. Ele fugiu com tudo que tinha, partiu, atravessou o rio e dirigiu-se para o Monte Galaade. Bom, dando sequência, então, nós temos a questão da validação de Jacó, né? Isso foi um tema importante aí no Reino do Sul, né? Por quê? O Reino do Sul, evidentemente, ele vai ilustrar uma mudança de atitude com relação a Jacó, né? Que ilustra, obviamente, a mudança de atitude do Reino do Sul, que se sentiu enganado, trapaceado pelo Reino do Norte, mas ao incorporar também as suas tradições, a sua população, etc., obviamente houve uma ressignificação. Então a figura de Jacó enquanto trapaceiro, etc., etc., ela vai precisar ser superada, né? Jacó ainda vai pagar de novo o preço, né? Ainda vai ser enganado pelos seus próprios filhos, né? Mas é muito comum na Bíblia hebraica você ter duas narrativas parecidas ou duas acusações parecidas sendo feitas a uma mesma pessoa, dois eventos muito parecidos, e a resposta a um evento é de um jeito, a resposta ao outro evento é um pouquinho diferente, né? E neste caso acontece isso, como nós vemos aqui no comentário da Jewish Study Bible, sobre o versículo 1, que diz o seguinte: a queixa dos filhos de Labão, que são mencionados apenas aqui, né, não há outra menção aí aos filhos de Labão, né, nas narrativas, ecoa a acusação de Esaú em 27:36. Né? Esaú também fala, né, de Jacó usando de trapaça para poder obter tudo aquilo que era dele, etc. Só que tem uma diferença, né? No caso lá de Gênesis 27, lá na narrativa de Esaú e Jacó, né, que também é uma narrativa, esse trechinho também é do Reino do Sul, você vai ter o quê? O que Jacó faz diante disso? Jacó toca o barco, né? Jacó vai embora, Jacó não se defende, repara. Né? E aqui, neste caso, né, como vai dizer a Jewish Study Bible, no entanto, Jacó não apenas receberá a validação divina de seu comportamento, mas também defenderá vigorosamente a sua legalidade. Né? Então, assim, aqui a gente tem o próprio Eterno dizendo para Jacó fazer isso. É um pouco diferente. Né? O que, de certa maneira, ilustra o entendimento do pessoal do Reino do Sul, que o Eterno estava no controle de todas as coisas. Nada saiu dos planos do Eterno. Nada foi de forma diferente daquilo que o Eterno desejava e almejava que fosse. Né? E também nós temos um elemento bastante interessante, que é Jacó mudando um pouquinho também a maneira dele de agir, né? E se defendendo. Não, eu fiz isso por causa daquilo, eu fiz isso dessa maneira e tem uma razão de ser assim, assado. Né? Então, aqui Jacó também muda. Jacó, que nada havia dito antes, no episódio com Esaú, aqui ele já
se defende, fala, não, pera lá, o que eu estou fazendo aqui tem um motivo, tem uma razão de ser, é por causa disso, disso, disso e disso, né? E isso era muito importante, por quê? Porque as próprias narrativas ancestrais, elas poderiam vir a ser usadas pelos vizinhos para questionamento, né? Imagina um sírio, né, vendo isso, não, então nós estamos justificados de partir para cima de vocês e obter de volta tudo aquilo que vocês nos tomaram? Não, pera lá, né? Não, aqui está justificado e está validado, né? Então, o tema da conduta de Jacó, ele é típico do Reino do Sul em ambas as narrativas mencionadas. A narrativa é harmonizada de forma que Jacó ratifica sua posição perante seus adversários fronteiriços, neste caso em particular, a Síria, né? Judá, ao se unificar, né, vamos dizer assim, com o Reino do Norte, né, a partir aí da combinação das suas narrativas ancestrais, da sua tradição religiosa, etc., etc., o que acaba acontecendo, obviamente, é que Jacó passa, vamos dizer, Judá passa a ser também um herdeiro de Jacó, né? Judá e o Reino do Norte são tornados uma coisa só, né? Quando você olha para o restante das narrativas bíblicas, você vê essa divisão, mas os momentos em que há uma unidade, eles são fruto dessa harmonização ocorrida, né, já após o exílio, né, do Reino do Norte. Em alguns casos, alguns momentos também que houve uma certa conjunção aí dos dois, mas então havia uma certa ancestralidade comum, etc., mas havia uma autonomia, havia uma independência, né? A partir desse momento, não. Né? E aí você tem as narrativas ancestrais refletindo isso, o que faz com que Judá passe a ter direito a esse território, o que seria complicado perante, por exemplo, a Síria. Né? Como é que eu vou dizer perante a Síria, então, que eu tenho direito a esse território se o nosso ancestral roubou isso da Síria? Né? Então, não, tem que validar, tem que justificar. Tá? Então isso era muito importante. Para eles era muito mais do que uma história, né? Era uma, vamos dizer assim, era uma proclamação geográfica e política. Eu tenho direito a isso aqui, tá? Muito bem. E a questão do dote, né? Onde foi parar o dote? Eu falei bastante sobre isso e essa realmente é uma questão que pega aqui. A Jew Study Bible ela diz o seguinte: Raquel e Lia se referem à instituição do dote da noiva, um presente que o noivo pagou ao pai de sua noiva. Este texto sugere que, em alguns casos, acabava indo para a própria noiva. É aquilo que eu falei. Labão, elas, né, na verdade, reclamam, e concordam, né, pela primeira vez, né, consumiu o dote da noiva provavelmente na forma do trabalho de Jacó sem se preocupar com elas, efetivamente renegando-as. Né? Ou seja, da maneira como Labão consumiu isso, né, então elas ficaram a ver navios. Né? E o que é pior, Labão é descrito como uma pessoa de posses, né? Quer dizer, ele não precisava fazer isso, mas ele era tão avarento, tão ávido por recursos que ele vai lá e oprime, né, quem está embaixo, né, quem está na parte mais baixa da sua família, que são as próprias mulheres. E ao retratar Labão como alguém que não cuidava nem de suas filhas mulheres, o que era considerado dever de um homem naquela sociedade, né, cuidar das mulheres de sua casa, o autor reforça a ganância desmedida da Síria, que oprimiu Judá e Israel no século IX antes da Era Comum. Então, a Síria oprimiu Judá, né? A Síria oprimiu Israel, oprimiu os dois. E a Síria era vista como alguém, né, por conta dessa opressão, eles eram nações aliadas, comerciavam, etc. E de repente, né, você tem aí um momento em que a Síria, né, põe as manguinhas de fora e oprime. Né? E isso foi muito mal visto, né, principalmente no Reino do Norte, que é de onde se origina essa narrativa. Tá? Foi muito mal visto, né? Visto como realmente a Síria, né, se possível, ela passa por cima até dos direitos das suas próprias mulheres. Tá? Muito bem, aí o comentário da Oxford Bible Commentary, no relato de seu sonho, no versículo 13, ele Jacó, né, cita a ordem do Senhor, aqui Elohim, né, o Elohim de Betel, chamando ele, né, para a sua terra. Lembrando que essa questão da terra, né, é uma questão vista como uma coisa fronteiriça pelo Reino do Norte que vai se transformar num exílio lá por raio que o parta,
no Reino do Sul, tá? Que aí já refletindo o exílio que sofreu o Reino do Norte, né? Mas com uma referência adicional ao capítulo 28, né? No capítulo 28 você tem também o sonho de Jacó. A proposta de Jacó às suas esposas, que envolveu o abandono da família e da comunidade, é aceita sem hesitação, né? Quer dizer, as esposas nem titubeiam, né? Elas também têm ressentimento contra o pai, que usou para si o preço nupcial e, portanto, as vendeu e, de fato, as tratou como estrangeiras, né? Estrangeiras, tá? Então, quer dizer, né? Você não vendia as próprias filhas, né? Você não dava de vender as próprias filhas. Existe até na Torá, né, uma referência a isso. Isso era considerado uma grande abominação, um tabu naquela sociedade, tanto que tem um mandamento contra isso, tá? E o que o Labão efetivamente fez foi isso, né? Porque o dote ele era, como eu disse, uma ferramenta de segurança para a mulher, né? E aqui ele é visto como o quê? Como algo, um preço que o pai fixou na cabeça delas, né? Vendeu e não estava nem aí, tanto que consumiu os recursos. Labão, que de novo é descrito como uma pessoa de posses, né? Então assim, os sírios eles são descritos nessa narrativa através do seu antepassado Labão como pessoas terríveis, né? Como eu falei. Esses versículos envolvem questões legais de casamento e costumes de herança que não são completamente claras para o leitor moderno. Por isso que eu, né, me propus aqui a explicar um pouco, para que vocês entendam um pouco como é que funcionava aquele mundo, né? E a partir desse entendimento é que a gente consegue apreciar melhor as palavras de Raquel e de Lia. Mas o que as esposas estão dizendo é que, devido às ações de seu pai, elas não pertencem mais à sua comunidade, estão preparadas para confiar no que Jacó lhes disse sobre o chamado do Senhor, aqui é Elohim, né, para ele. Então, assim, aqui basicamente, né, o que as esposas estão falando é, olha, qualquer coisa aqui que a gente tinha com o nosso pai, do jeito que ele tratou a gente, né, então não temos mais nada com ele, né? Pode até ser que esse texto reflita a situação de alguns sírios, né, que viviam na região, porque havia migração, né, e de repente esses próprios sírios estarem também se sentindo abandonados pela Síria quando oprimiu o Reino do Norte, o Reino do Sul, em decorrência dessa opressão também teria, né, de certa forma, prejudicado a eles próprios. Pode ser que tenha a ver com isso, não temos certeza, tá? Muito bem. A única certeza que temos é que os sírios são descritos de uma forma terrível, né? E aqui, né, basicamente o que as esposas estão dizendo é o seguinte, olha, né, a gente vai com você porque o nosso pai já nos largou de todo jeito, né? Muito bem. Assim, o herdeiro da promessa efetua sua fuga do território estrangeiro de Padan Aram e retorna à terra da promessa. Aqui já é o Reino do Sul, né, fazendo de tudo isso, né, uma migração de volta à terra da promessa. Talvez até haja algum elemento pós-exílico, né, nessa questão, porque a questão do retornar da terra, do regresso de um exílio, ele passa a se tornar uma questão bastante importante no Reino do Sul a partir do cativeiro babilônio, né, diferentemente do que aconteceu com o Reino do Norte. O Reino do Sul ele voltou do cativeiro babilônio, né? Ele volta para sua terra. Mas essa volta para a terra não foi uma coisa tão simplesinha assim, tão, né? Eba, vamos voltar, que legal, né? Assim, mal comparando, pense numa comunidade que fez família, né? Aliás, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Que eu acho que vocês vão entender, né? Assim. Pense que de repente, né, assim, aquela comunidade, né, dos italianos mais pobres que vieram para o Brasil, né, tempos atrás, etc, etc, de repente fossem voltar para a Itália. Será que eles iriam comemorar, talvez alguns que encontraram condições de trabalho muito ruins, etc. Mas e aqueles que conseguiram se estabelecer e criar boas condições de vida? Será que eles iriam querer voltar? Né? Então, a questão de agora eu já montei para mim uma vida, eu já estou estabelecido, tenho filhos no local, estou bem no local, isso também os judeus tiveram que lidar com isso. Né? Judeus aqui no sentido do pessoal do Reino do Sul, né? No sentido mais nesse sentido aí da palavra do que no sentido moderno, obviamente. Tá?
Mas então houve uma grande resistência, né? E o Reino do Sul na volta estava todo destruído, estava ocupado por outros povos. Não foi uma coisa trivial. Eu falo bastante sobre isso nas aulas sobre Zacarias, o profeta Zacarias. Vocês veem bem essa questão, tá? Quem quiser assistir. Mas essencialmente era isso. Então, nessa época em que as pessoas não estavam tão dispostas assim a voltar do exílio, a questão de, né, até mesmo do Eterno trazendo, olha, volta, retorne para sua terra, volte, né, para aquilo que é seu por direito, né, por uma herança divina, se torna algo muito mais importante, esse tipo de texto, e isso aparece não só na literatura profética, como as lendas ancestrais, né, o folclore ancestral passa a ter isso também, porque as lendas ancestrais elas tinham essa função de transmitir uma mensagem. Elas não eram simplesmente historinhas bonitinhas sobre a origem do povo. Elas tinham endereço certo, elas tinham um objetivo claro, né? E a gente fala muito sobre isso nas aulas do Gênesis. Bom, nós encerramos aqui então a segunda parte do capítulo 31. Né? No próximo vídeo nós vamos dar continuidade aí à terceira parte. Até lá, se o Eterno assim nos permitir.